Tua luz vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo nas tormentas e na dor. Não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou o amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor. Vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, aleluia, aleluia,
E assim, Senhor, nós acendemos as nossas lanterninhas para comunicar que já estamos aqui, apostas, no melhor dia das nossas vidas. Cumprimentamos Jerônimo Mendonça, Irmã Sheila, Chico Xavier e todos os mensageiros do bem que se ligam a nós, que se preocupam conosco, que nesta noite maravilhosa dedicam o seu tempo para nos instruir, nos consolar. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos que são derramadas sobre nós. Obrigada, Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que passando à frente das nossas vidas, sempre nos indica e ilumina o nosso melhor caminho. Obrigada aos evangelistas do amor, que não medem esforços para colocar em prática a lealdade com Cristo Jesus. Que nestas noites especiais, Senhor, possamos não só ouvir e discutir os ensinamentos, mas especialmente colocá-los em prática no nosso cotidiano. Que a paz possa invadir os nossos corações, que as bênçãos possam chegar em todos os lares e que essas lanterninhas todas reunidas possam formar um grande holofote e essa luz, essa grande luz, possa chegar além das estrelas, iluminando, alcançando os corações sofridos, os corações sedentos de amor, sedentos de Jesus. E com alegria, Senhor, nós temos a honra também de receber os nossos amigos, o Carlos e a Marli, para tornar a nossa noite ainda mais proveitosa. Agradecemos também a Suzana e o Ricardo, toda a família, que nos recebe com tanto cuidado, com tanto carinho, que todas as bênçãos também sejam derramadas sobre eles. E agradecemos a família do Evangelho de Amor por mais esse encontro. Em nome de Jesus, nós pedimos permissão ao nosso patrono, Jerônimo Mendonça, nossa querida irmã Sheila, e especialmente a Jesus, para iniciarmos o Evangelho de hoje dizendo graças a Deus. Boa noite. Olha que tanto de gente que já chegou. Bem-vindos todos. Miriam, Neiva, Carmen, Antônio Santos, Soraya, Alice, Margarida, Luísa, Aleluia, Érica, Leandro, Sônia Bonfim, Conceição Monteiro, Francisca Machado, Nídia, Maria Helena, Leia Souza, Neiva Silva, Ivone Dantas, Rose Cabeça. Gente, é muita gente, né? Mas como a gente tem surpresa hoje, eu vou deixar uma boa noite, né? Para todos, boa noite a todos. Beijo grande. Vou passando a palavra para o menininho, para ele. Boa noite, Silvano, Dorinha, Ângela. Vão aparecendo aqui, a gente fica sem jeito de não falar, né? Moacir Cabral, Alessandra, Ana Cláudia Vitorino, que tem o sobrinho mais lindo do Lisverso.
Sônia Almeida, então, boa noite, menininho. Vou deixar com você para apresentar nossos amigos e dar o seu boa noite. Alô, alô, meu povo. Apresentá-los? É. Você é mais conhecido que a nota de R$2, só. É cumprimentá-los. Então eu vou fazer isso. Boa noite. O povo já identificou aqui, ó. Agora é Marlinzinha e Carlinzinho. Acabou. A gente pegou. Não tem. Gente, não, vou deixar eles se cumprimentarem primeiro, depois nós vamos seguindo aqui. Combinado? E aí, meninos? Menininha, né? Boa noite, povo. Saudade dessa turma, saudade de vocês, da Suzana. Que todos sejam bem-vindos e a gente agradece também, Suzana, ter nos recebido aqui hoje à tarde. A gente veio, né? Nós estamos no nosso berço, né, Carlos? Muito feliz e vamos trabalhar, tentar colaborar com mais esse evangelho do amor, com a certeza muito grande que o amparo é maior ainda do que a nossa própria vontade. Eu fico muito feliz, tá, Alex, de estar aqui com vocês nessa terra tão bendita. E a Tânia de Deus está aí, nossa terrinha, tá, Tânia? Boa noite, pessoal. Boa noite, família Eva, né? É um prazer enorme. E a saudade era tanta que a gente saiu de lá e ó, para cá. É um prazer enorme estar com vocês. Obrigado por nos receberem em seus lares. Saudade do Alex, saudade da Suzane e do Ricardo e família, obrigado por nos receberem em seus lares, né, em seu lar, e que nós, nesta noite, tenhamos uma sintonia grande com o nosso Mestre Jesus, com Deus, para que possamos nos tornarmos melhores. Cada sintonia dessa, cada energia boa que a gente recebe, sempre nos faz que sejamos sempre melhores. E nessa noite é com isso que contamos, que possamos aprender bastante e sintonizar bastante também. Tá? Vamos lá, Alex, o menininho. Muita gente aqui te cumprimentando a Marli, viu? Muita gente mandando abraço aqui, todo mundo feliz. Não, pode mexer, é porque era só baixar o volume. Pode assistir aí, normal. Um abraço a todos, né? Saudade desse pessoal do Eva, né? A gente sempre falou desse encontro. Esse encontro ainda vai ter que acontecer, né? Para conhecer cada um pessoalmente e abraçar cada um e nos sentirmos abraçados de cada um desse pessoal, dessa família tão fantástica que, como diz um amigo meu lá da cidade onde eu moro, eu sou aqui dos Patos. Eu sou patureba de coração. Então, não estou na minha terra natal, mas moro em Caetanópolis, e tem um amigo meu lá, que a gente participa da mesma casa espírita, e ele falou assim, ó, rapaz, mas se tornou um vício ouvir as lives toda noite. Eu custo esperar 20 e 30 para sintonizar lá com o pessoal. Quem então, que é? A gente chama ele de Beto. Ô, Beto, um abração para você. Ele é muito amigo da gente, é Carlos Alberto, mas é Beto porque a gente só fala Beto com ele. Muito obrigada. Beto é show de bola, ele, Eneida, um abração. Eneida, marido do Carmo, Eneida, né? Então, esposa dele. Beijo para todo mundo aí. Se tornou um vício, né, pessoal? A gente está sempre às 20 e 30 nessa união de amor. Um abraço a todos e obrigado. Ô Carlos, só perguntar uma coisa aqui. Quem nasce em Patos é o quê? Tem gente que fala que quem nasce em Patos é patense, outros patureba. E eles falam que quem sai de Patos é patife. Ah, e você é o pateta. Eu sou patife, eu sou pateta. Mas adoro esses patos de Minas, viu? Tá certo. Muito bem. Façam mais assim, ó. Nós vamos fazer um suspense, lógico, mas o povo quer saber aqui se realmente foi aceito o desafio da radionovela. Não respondo agora não, vamos deixar mais para o final aí, né? Porque só ficou uma parte aqui falando que não sei o quê, que vai ter radionovela, que um é o sono, o outro é o plasta, e patati, patatá, né? Mas não, você não teve nem direito de se manifestar até agora, né? Publicamente. Eu então, sou a hoje, plasta, viu? Gente, até o final do Evangelho de Amor, nós vamos ter aqui a resposta, se realmente está confirmado. Da minha parte, da Marli, nós não corremos da raia, né? Nós já estamos prontos já. A hora que falar é hoje, se quiser fazer hoje aqui, Carlos, nós já estamos preparados. O contrato já está firmado.
Aí, ó. Eu tô com medo da gente fazer sucesso demais e a gente ir para esse mundo afora aí, e esses dois vão ter que acompanhar nós, já pensou? Eu tô junto. O que você acha, Carlos? Eu acho que nós vamos estourar no sucesso. Eu nasci artista. Nossa Senhora. Eu deixei uma fama enorme na minha cidade, onde eu fui criado como criança, que se chama Brejo Bonito. Então, Fica a 60 quilômetros daqui. Eu deixei uma fama enorme lá. Eu era o mais arteiro que existia na face da terra. Eu era o mais levado de lá, né? Então, quando é levado, a gente fala que o menino faz muita arte. Então, eu era muito artista, eu sou um grande artista. eu tô com medo de nós subir demais. Sonoplastia Que nem pra foguete. você é tranquilo. Normalmente eu faço o papel principal, Alex. Porque quando a gente era criança, a gente não era, né? Era o principal, não era? É O Tarzan verdade. era o principal, o Ritintim era o principal. Tá certo. Então hoje nós teremos a confirmação aqui, gente. Aguardem aí, viu? O povo tá rindo aqui. Ó, aniversariante da noite de hoje, eu considero que ela é a jardineira do Eva, minha amiga Ana Maria. Ela está completando, gente, 6.6. Parabéns. Toda qualidade e cor de flores que você imaginar tem na casa da dona Ana Maria. É impressionante. E ela tem um capricho, cuidado de sempre mandar os retratos das rosas, né? Das margaridas, tem umas flores vermelhas lá, que eu nem sei o nome daquelas flores lá, sempre enviando para a gente, né? E chega aqui muito carinho junto com os retratos, viu, dona Ana? Então, parabéns para a senhora, Deus abençoe, tá bom? Se tiver mais alguém aniversariando aí, por gentileza, se manifeste. E hoje nós precisamos contar para o povo aqui que nesse 18 de fevereiro de 2022, sexta-feira, Eva 667, nós temos aniversariantes aqui do nosso querido grupo. Pode falar, o que é que você está sentindo? Nada. Então tá bom. Não ia falar nada. Gente, olha que interessante o tema de hoje. Eu penso que alguém aqui considera que tem a ver com o tema de hoje? Me diga. O que aconteceu? Ali. A Sol. A Sol está presente aqui no auditório, gente. Ela já foi apresentada, então todo mundo aqui já sabe quem é a Sol, né? É a guarda-costa aqui da residência. Muito bem, cadê? Deixa eu achar aqui. Pronto, amigos de Jesus. Quem aqui, gente? Eu quero fazer uma pesquisa inicial aqui. Eu até tinha feito um slide aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Quem aqui se considera amigo de Jesus? Levanta a mão, por gentileza, os que estão presentes aqui. Os de casa fazem umas mãozinhas. Então, segurinha com as mãozinhas para cima aí, né? Então, será que era melhor eu ter perguntado assim, se alguém não se considera, né? Porque era mais fácil eu identificar aqui, né? Nós estamos aí com 300 e, considerando os Facebook também, umas 1.200 pessoas hoje aqui conectadas. Quem se considera amigo ou amiga de Jesus? Ó, velocidade do povo responder aqui, tá vendo? Mas eu fiquei pensando o seguinte hoje. Lógico que todos nós que estamos aqui temos amigos, não é verdade? Carlinzinha, Marlinzinha vieram lá de Caetanópolis, nas Minas Gerais, estão aqui hoje, visitando os amigos, Suzana, Ricardo, né, Malu, a Duda, e nós estamos aqui juntos, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, ó, já vi aí que eu não consegui identificar nem ninguém aqui que falou que não. Ó, a Arlete Herboes, ela falou um negócio em inglês aqui. Best friend, isso aí significa o melhor amigo? Não é? Em inglês. Ela diz que é a melhor amiga de Jesus. Eita, ou Jesus, o melhor amigo dela, não sei como é que funciona esses inglês aqui. Todo mundo. Tá. A gente os Carlinzinhos, quando você lá na sua infância, lá no Brejo Bonito,
você tinha critério para escolher amizade assim ou fazer amizade com todo mundo? Vamos pensar, hoje, você tem algum critério para escolher seus amigos, para dizer assim, ó, fulano é meu amigo? Ou não? Será que aqui só tem gente que... Não, para mim todo mundo é amigo. Eu não tenho nem inimigo, eu não tenho ninguém que eu tenha alguma coisa contra. Eu tenho critérios. Você tem critérios? Para amigo de verdade? Para amigo de verdade. Não tem jeito de ser amigo de todo mundo na posição que a gente se encontra. Então tem uns critérios, tem, entre aspas, então as exigências. Tem. Olha, já aconteceu alguma vez isso aqui não vai ser uma coisa muito rotina, não, é um negócio mais raro, de alguém dizer assim, nossa, fulano, meu amigo. Aí você dá uma olhada na criatura assim, você fala assim, toma chips, ô. Fala, gente, não acredito nele não, que eu nem conheço essa criatura. E na verdade você até conhece. E é por conhecer mesmo que você faz questão de dizer assim, ó, eu não sou seu amigo não me bota nessa história aí não. Já aconteceu isso? De você chamar a atenção de alguém porque a pessoa se manifestou, né, dizendo ser seu amigo. Lá na minha cidade uma vez aconteceu assim, ó. O moço chegou lá na cidade e foi numa farmácia, sabe? Eu acho que ele não tinha dinheiro não. Aí ele precisava de uns remédios lá. E ele comprou o remédio. Falou, tem jeito de você fazer fiado? Ele falou, não, mas faz, eu sou amigo do Ciclano e do Beltrano. Aí, ó, as amizades que ele contou que tinha lá, o povo falou assim, não, mas se é amigo do Ciclano e do Beltrano é gente boa. Venderam. Rapaz! E esse é amigo? Até ontem eu não tenho notícia do povo da farmácia ter recebido a conta, não. Tem essas situações, não tem? Pois é, aí eu fico pensando, será que no caso de Jesus há alguma exigência? Ou será que todos nós podemos falar assim, eu sou amigo de Jesus, todo mundo levanta a mão, eu também sou amigo de Jesus, eu também sou, é meu melhor amigo. Eu acho que na posição dele, né, da evolução dele, ele nos considera todos amigos, inclusive não só nós, né, mas todos os seres. Deixa eu repetir minha pergunta aqui. Eu não perguntei se Jesus é seu amigo. Eu perguntei se você se considera amigo de Jesus. O negócio é daqui para lá. É aí que está a pergunta. Eu me considero demais. Então, é isso que eu estou falando. E aí agora vem a segunda pergunta. Tem critérios, porque se nós temos critérios, será que para ser amigo de Jesus também há alguns critérios? Há algum tipo de exigência? É nessa pergunta que eu gostaria de chegar, porque é nesse ponto que Emmanuel vai colaborar conosco na noite de hoje. Cantemos por obséquio? E é para pensar mesmo. Eu gostei do seu olhar, assim, deixa eu pensar nesse negócio aqui, para ver se eu estou entendendo essa proposta do Eva dessa sexta-feira. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti.
Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Precisa de ti. Tá aí. Nós precisamos de Jesus. E por mais que não pareça, Jesus também necessita de nós, gente. A espiritualidade já nos informou sobre isso, né? Nessa condução aí do planeta à regeneração. Bom, mas vamos lá. Tá parecendo que eu estou tentando fazer pegadinha, né? Na verdade, a intenção é promover reflexão. Respondida a nossa pesquisa inicial, nós podemos, então, apresentar aqui o livro, né? Palavras de Vida Eterna, hoje, Chico Xavier e Emmanuel, nessa parceria fantástica, na mensagem Amigos de Jesus. Bom, Emmanuel começa fazendo uma citação de um versículo, o 14º, do capítulo 15 do Evangelho de João. E são palavras do Cristo. Espia para você ver, como diria aqui em Minas Gerais. Palavras de Jesus. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É Jesus que está falando. Vamos pensando nas nossas respostas. Ficou assim meio estranho essa palavra mando? Soou assim meio estranho quando a gente pensa, mas vinda de Jesus? Porque para mim... Eu traduziria, né? Se eu tivesse que traduzir, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos envio, vos recomendo. Tem sentido. Gramaticamente falando, né? Mas assim, num primeiro momento, me causou uma estranheza. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Mas eu falei assim, não, peraí, deixa eu pedir ajuda aqui para os meus dicionários, né? Nós lemos um texto aqui uma vez que o sujeito tinha 32 dicionários, eu tenho um, tá bom, né? Eu fui lá e perguntei para o dicionário o seguinte, qual o significado de mandar? Porque para ser amigo de Jesus, tem que fazer o que ele manda. O dicionário, gente, me respondeu o seguinte, primeira coisa, exigir que se cumpra algo, determinar, ordenar. Eu falei, poxa, mas com base nesse significado ainda continua mais estranho ainda. E o dicionário ainda coloca algumas frases, né, para exemplificar. Aqui ele disse assim, ó, o juiz mandou restituir a criança à mãe biológica. Uma segunda, ele não pede, manda. Eu falei, peraí, essa aí não combina com Jesus, não. Mas o dicionário apresenta lá, gente, mais de 10 significados para essa palavra. Eu fui para o próximo. E aí já disse assim, ó, que mandar significa fazer ver, mostrar como aconselhável, recomendar.
Ó, já começou a aproximar do conceito que você colocou aqui. Já começou a parecer mais com Jesus, não é? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos recomendo. Já soou melhor, não já? Mas não parou por aí, não. Mandar significa fazer presente de, oferecer. Ah, deixa eu pegar a frase aqui do que o dicionário trouxe do anterior aqui, ó, do recomendar, disse assim, ó, siga o que lhe manda o coração. No sentido de siga-lhe o que o seu coração está te recomendando aí, presta atenção nos seus sentimentos, não é? Aí vem o próximo. Agora eu posso ir aqui para não perder a oportunidade. Fazer presente de, oferecer. Isso também é mandar. E o dicionário explica aqui, ó. Mandou flores à mãe. Ofereceu flores à mãe. Deu flores de presente à mãe. Mais um. Mandar significa dar início a, puxar, tirar. Alex, eu não sei se eu entendi isso aí direito não, mas aqui, ó, escuta só. Pegou a viola e mandou um som. Tem gente que fala assim, ó, manda ver. Tipo assim, Resolve. resolve, Passa. põe em prática. Tá entendendo? Então, de novo, vós sois meus amigos, se fizerdes, eu vou pegar o recomendo que no meu ponto de vista fica mais adequado. Se fizerdes o que eu vos mando, se fizerdes o que eu vos recomendo. Bom, a próxima pergunta, e aí eu deixo à vontade para os amigos, né, participarem e colocarem as suas opiniões. Ela é muito semelhante à primeira que eu coloquei aqui. A primeira era quem se considera amigo de Jesus. Mas agora que nós já sabemos, entre aspas, os critérios, eu vou fazer a mesma pergunta de uma forma diferente. Quem aqui acredita que cumpre os mandos de Jesus? Posso falar? Por gentileza. Não, deixa eles falarem primeiro, eu falo depois. Pode falar. Ô Alex, você já viu aquele ditado assim, ó? Aproxima-se dos bons para ver se você fica melhor? Guimarães Rosa, vizinho seu. É, isso mesmo, essa é uma palavra de Guimarães Rosa, ali de Cordisburgo, vizinho nosso ali de Caetanópolis. Então, assim, é por aí que eu estou, né, tentando me aproximar de Jesus para ver se eu melhoro, porque bom nunca, e jamais consigo cumprir tudo aquilo que Ele deixou para a gente, né, sua cartilha de procedimentos e de aconselhamentos, vamos dizer assim, é muito, ainda para o meu espírito, tão atrasado. Agora, lógico que Ele é aquilo que a gente almeja, né? Ele é nosso mestre, nosso modelo, então a gente almeja, e é por aí. E quanto a essa amizade com Jesus, eu sempre brinco, que quando a gente tem muita ressalva e fica muito armado, isso distancia a gente. Então eu brinco muito que eu sou assim com Jesus. A Marli fala assim, mas você é bem pretencioso. Eu falo assim, mas é claro que eu sou pretencioso. Eu sou assim com Ele porque Ele está sempre de braço aberto a nos acolher e a nos aceitar da maneira que nós somos. Mas quando eu me sinto intimista dEle, eu me sinto mais próximo dEle. Essa é a minha questão, de falar que eu estou sempre assim com Ele. Agora, longe do Carlos, é fazer aquilo que Ele recomenda ao pé da letra, longe de mim. Mas essa intimidade eu busco a cada dia, através das minhas orações e até mesmo dos meus pensamentos, porque a gente vai criando alguns hábitos de que quando a gente nos encontramos em algumas encruzilhadas de decisões, porque a gente sabe que a gente vive num mundo até das nossas amizades de difíceis. Falar que igual você falou dos critérios das amizades, claro que nós temos nossos critérios,
Então, nós nos vemos muitas vezes nos nossos negócios, nas nossas vidas particulares, muitas vezes em alguma encruzilhada que você tem que tomar decisão em qual caminho que você vai tomar, vai se direcionar. E aí, Jesus, para mim, sempre foi isso. O que será que Jesus faria nessa situação? É uma das coisas que eu uso muito. Não necessariamente que eu faça sempre o que eu acho que é dele, né? Mas é um dos meus pontos de referência. E quanto a essa amizade de Jesus aí que você estava falando no início, Alex, eu vou me permitir retornar a ela, né? Ele está sempre de braços abertos. Quando ele fala assim, vós sois vós, meus amigos, se fizerdes o que eu mando, né? A gente sabe que a gente vive sempre na lei de atração. Jesus foi um grande terapeuta, um grande físico, um grande químico, um grande mestre, e a gente sabe que é nessa lei de atração. Nós vamos estar sempre sendo amigo dele quando a gente manter o mais possível da sintonia dele, né, do bem, do amor. Aí sim nós vamos estar longe dessa amizade, lógico que ele está de braços abertos, mas se a gente estiver numa sintonia muito baixa, automaticamente não conseguiremos. Tanto é que quando a gente está numa mesa mediúnica, trabalhando nossos companheiros espirituais, eles não gostam nem que fale de Jesus. Quando você vai falar de Jesus e do Evangelho, ele fala, não fala nele para mim. Então, é essa questão, a distância do padrão vibracional. Se a gente estiver num padrão vibracional bom, nós vamos estar sendo mais amigos dele, sem dúvida nenhuma. É bom deixar os outros falarem primeiro, que a gente fica aqui pensando, né? E desde a primeira pergunta, eu estou aqui pensando os critérios para a amizade, né? Eu já vou te responder permitindo voltar. Jesus passa em todos os meus critérios, tá? Então, eu sou amiga dele. E como eu tenho um marido que é íntimo, então eu também estou íntima com ele, tá? Ele passa. E realmente, nós temos critérios bem rigorosos. Mas Jesus mandou a gente fazer uns trem tão fácil, mas tão difícil na prática, Alex. Então, assim, umas coisinhas básicas. Amar o próximo como a nós mesmos. Que trenzinho mais fácil, mas que coisa que dá trabalho. Então, assim, eu também, o Alex me mandou o texto agora mesmo, eu li e falei, não, Jesus mandão, não é esse. Mas a gente sabe, as traduções lá, né, complicaram muito. Mas Jesus não mandou, ele sugeriu, e sugeriu muitos ensinamentos através do exemplo. E como nós temos dificuldades para obedecer, né? Então, assim, eu fico envergonhada, porque, na verdade, se Jesus usasse os mesmos critérios que nós usamos com as nossas relações aqui, ele já estaria abandonando essa turminha, né? E, no entanto, o critério dele é o critério do amor. Então, assim, eu confesso que eu ainda não consigo obedecer totalmente Jesus. Ainda não. Muito bem, eu acredito que para começar a reflexão da noite já valeu, tá? Foi de bom tamanho, né, gente? E é realmente isso que, né, os nossos irmãos aqui comentaram, né? Nós estamos num estágio, né, do ponto de vista evolutivo ainda muito na infância, né? Mas a amizade, ela é um processo que exige construção. O Carlos mencionou uma palavra que eu acredito que resume bem a intenção do fechamento desse primeiro momento aqui. A amizade é a busca da intimidade, né? É um processo que não tem fim. Então, nesse processo, né, de estabelecermos essa amizade com o Cristo, de nos colocarmos na condição de verdadeiros amigos dele, nós precisamos desenvolver isso. Então, toda essa dinâmica inicial utilizada aqui não é para jogar a culpa em ninguém, preste bem atenção nisso, mas é para nos chamar a atenção que muita coisa que a princípio parece custosa mesmo, né, de acordo com o que a Marli falou ali, às vezes, para muitos de nós, está faltando iniciativa. É um pequeno esforço para colocar em prática essas recomendações do Cristo, né? É lógico que teremos dificuldades, encontraremos barreiras nesse empreendimento, não há dúvida nisso, né?
Mas a proposta do Cristo aqui era realmente não colocar uma frase dessa como exigência. Eu tenho certeza disso, porque respeito ao livre-arbítrio é uma condição básica de espíritos da categoria de Jesus, não é? Então vamos pensar nisso. O que nós podemos, né, já de imediato, modificarmos em pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes, para que sejamos aqui fazedores dos mandos do Cristo, das recomendações de Jesus. Alex, você podia cantar. Vai, pode ser. Puxa um dó sustenido aí, por favor. Nossa, vou Não puxar sabe, já, um eu tô ré pra falando, você. não toco o meu tom, infelizmente não tem condição de eu cantar fora do tom. E se for para semear a esperança no jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo, não sou anjo, nem demônio, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Essa canção aí era a resposta que eu queria te dar quando você fez essa pergunta aí, né? Se a gente obedece ao mando de Jesus. Eu me lembrei muito de Emmanuel na questão que fala de sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E Emmanuel diz que a perfeição é relativa ao nosso adiantamento. Então, o que nós já sabemos, o que nós já conseguimos, sejamos perfeitos naquilo, né? Não como é que é? Não vamos andar para trás, não, né? Então eu penso, né, na minha relação com Jesus assim, no que eu dou conta, eu obedeço literalmente e sempre procurando, como o Carlos disse, me superar, né, superar as minhas dificuldades e fazer melhor. Então eu digo que a minha relação com Jesus é a melhor possível. Ele é o meu amor, o meu amigo, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, como diz assim, aquelas pessoas que
quiseram bem para nós, né? Jesus é a soma de tudo. Ele é compreensivo, Ele é amoroso, Ele entende, Ele acolhe, Ele abraça. E eu não tenho vergonha dEle. Eu não tenho vergonha de errar. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda para Ele, né? Eu não tenho vergonha de assumir para Ele, né? Nossa, pisei na bola. Mas eu tenho vergonha de fazer isso com um monte de gente. Com Jesus eu não tenho. Então eu considero Jesus o meu amigo por essa confiança. E eu sei que Ele me conhece. Eu sei que Ele me conhece a fundo. Aqueles que nós elegemos amigos, né, não nos conhecem. Nos conhecem muito pouco, pouquíssimas manifestações nossas. Mas Jesus não, Ele é um amigo leal, né? Nós podemos ter aqui na terra amigos fiéis, né? Fidedignos, mas amigo leal é Jesus, né? Porque a fidelidade é algo combinado, é um consórcio, você combina, você obedece, mas a lealdade não, ela é espontânea. Eu te amo porque eu te amo, eu te aceito porque eu te aceito, né? Ninguém está colocando nenhuma ordem aqui, né, para eu obedecer. Então, eu tenho Jesus como um grande amigo. E reconheço toda a minha imperfeição, mas não usando a minha imperfeição para me eximir de uma superação delas, de jeito nenhum, né? Reconhecendo e procurando ser melhor para me aproximar mais dele. Muito bem. Dona Margaridinha está concordando com essa pessoa aqui, ó. Então, gente, é natural que nessa nossa imperfeição, como nos diz Padre Zezinho ali na canção, a gente se considere às vezes um zero à esquerda, não é verdade? E nós já estudamos isso aqui, né? Nós não podemos entrar nessa. É preciso entender que imperfeitos somos, mas somos perfectíveis. Ou seja, a perfeição é a nossa meta. E é aí que Jesus nos chama a atenção, né? Que Ele nos conhece, isso aí não há dúvida. Agora, nós precisamos conhecê-lo. Esse é o nosso desafio. Emmanuel, sabendo que nós temos ainda uma certa dificuldade para compreender alguns conceitos, né, que já utilizamos, muitas vezes sem ainda, né, a total compreensão, ele vem nos ajudar. E ele diz o seguinte, que em toda parte, Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Eu entendi, só para que a gente possa acompanhar o raciocínio de Emmanuel aqui, que Emmanuel vai mostrando para nós que a amizade é mais, ela precisa ir além de alguns outros conceitos. Um admirador não significa que ele seja um amigo. Então, Jesus possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Emmanuel continua, em toda parte, eu vou repetir isso aqui, porque no parágrafo, é lógico que a psicografia vem só na primeira parte, depois vírgula, vírgula, né? Aqui eu juntei tudo. Em toda parte, Cristo possui multidões de partidários. No entanto, os verdugos, os carrascos de nações, igualmente as tiveram. Eu poderia citar inúmeros desses carrascos aqui, mas uma vez eu fiz isso e a espiritualidade me chamou a atenção. Lembra? Eu citei algum aqui, ele falou assim, olha, cuidado, porque o espírito não morre, né? E ele continua por aí no esforço de corrigir as imperfeições, e talvez uma frase dessa possa alcançar o pensamento dele e não vai causar um bom sentimento. Então, eu me resguardo o direito aqui de permanecer nos carrascos de nações, como Emmanuel citou, tá?
mas nós conhecemos, pelo histórico, né, dessa jornada da humanidade aqui no planeta Terra, inúmeros que também tinham partidários e estava junto ali, mas isso não significa ainda amizade verdadeira. Em toda parte, Cristo possui grupos de incensadores. Todavia, os promotores das guerras de assalto e de extermínio também lhes conheceram a adulação. O que é um incensador, gente? É aquele que é o bajulador, né? É o adulador, como foi falar. É aquele que elogia em excesso, sempre tem uma segunda intenção, né, por trás daquele elogio. Cristo possui grupos de aduladores. Mas, olha, os promotores das guerras também tinham e têm. Porque nós ainda temos promotores de guerras aqui, né? Em toda parte, Cristo possui filas de defensores intransigentes. Contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Olha aí. Quantas vezes nós somos esses defensores intransigentes aqui, do Cristo? Pode observar, se alguém, gente, não sei não, se alguém vier falar mal de Jesus para muitos de nós aqui, nós vamos entrar na defesa dele e vamos ser intransigentes. Intransigência significa rigidez, inflexibilidade e às vezes até intolerância. E não custa nada pro menininho, pro lequinho, ser intolerante com alguém que vier falar mal do Cristo com ele. É natural ainda nessa nossa imperfeição, não é? Então, se eu defendo o Carlinzinho rigidamente, não abro mão, eu bato o pé, não concordo, é assim, eu defendo. Isso não significa que eu seja amigo dele. Precisa de mais. Continua Emmanuel. Em toda parte, Cristo possui assembleias de analistas. No entanto, os chefes transviados que passaram nas eminências da história, ou seja, naqueles fatos que, como você falou, isso aqui alcançou o auge, né, da passagem do fulano aqui, ainda hoje contam com elas, né? Nós estamos aqui hoje como analistas do Cristo. Pergunta uma coisa aqui, o outro fala uma coisa ali, a gente dá uma opinião aqui, outra acolá. Estamos aqui como analistas do Cristo. Isso credencia-nos como amigos verdadeiros de Jesus? Fiquem à vontade se quiserem acrescentar. Analisar é fácil, né? Muito fácil. Mas eu continuo falando e concordando com o Carlos dessa intimidade, como a Elizabeth também falou. É na peleja mesmo, né? Vamos dizer assim, que a gente vai criando esse vínculo. E aproximar de Jesus é entender a lição do amor. E é uma das tarefas mais difíceis da proposta de Jesus para a humanidade, né? Então, assim, é difícil, Alex. Você ficou falando aí, defender Jesus. Eu nunca vi ninguém falar mal de Jesus. Então, ele é o cara mesmo, né? Então, assim, na verdade, a gente tem uma admiração, um respeito, um amor tão grande por Jesus que ele é quase o nosso Deus, né? Então, por isso que eu acho que confundiram muito essa imagem de Jesus com Deus. Porque, gente, aonde que tem imperfeição ali? Não existe. E, realmente, nós temos que admitir que é o ser mais iluminado que nós temos conhecimento. E parece tão distante, mas tão próximo. Para mim, definir Jesus dentro de mim, é tão difícil falar isso. Eu sinto Jesus também, como a Elizabeth falou. Eu peço para Ele, eu sinto que Ele me auxilia, mas eu ainda acho que eu não o obedeço. Porque Ele me pede uma coisa, eu não consigo ainda, mas eu sei que Ele entende isso. E isso dá um conforto tão grande
e uma esperança tão grande de saber que nós temos esse amigo fiel que compreende as nossas imperfeições, porque não tem como, Jesus não precisa da nossa defesa, e Ele também não precisa de nos defender, Ele tem que nos direcionar, e esse mando é um direcionamento. Então, eu acho muito difícil, para a minha intimidade espiritual, definir o que você perguntou, tá, Alex? Eu sei que Ele é íntimo. Jesus, ô Jesusinho, falar de Jesus dá uma força tão grande dentro da gente, só de falar dele. E quando você está falando aí que no início dele falar que mandou, faça o que eu mando, a autoridade dele é fantástica sobre a gente. Que ele tem uma autoridade muito grande. E quando você fala de defender Jesus ou defender o próprio cristianismo, tem que tomarmos muito cuidado. Por quê? Porque Jesus não precisou nem ele se defender. Ele estava sendo crucificado, estava sendo apedrejado, caluniado, e ele não nunca, com a sua autoridade, usou de um autoritarismo. Para quem construiu o planeta Terra e para quem nos conhece tão bem, né, para quem está lá do lado direito de Deus, está lá do seu lado e conhece a essência divina, olha para você ver a autoridade, a estirpe desse Espírito. E o que fez com que Jesus tivesse toda essa autoridade sobre nós, isso é o nosso entendimento sobre Ele, não dele sobre a gente, porque por si só Ele já é grande, é exatamente isso. A autoridade dele veio dessa falta de autoridade que ele impõe. Por si só ele é. Pelas atitudes dele, pelas palavras dele, a autoridade foi surgindo. Por isso que nós temos esse respeito tão grande para ele, por ele, por isso. Por o que Elizabeth falou, dessa intimidade que nós temos, por saber que ele nos conhece e nos aceita da maneira que nós somos. Nenhum ficará, ele deixa lá no Evangelho, nenhuma ovelha ficará perdida, porque ele aceita cada um de nós do jeito que é. Isso cria essa intimidade. Não que nós vamos estar sempre fazendo o errado, porque ele vai aceitar o errado de qualquer maneira. Não é isso, ele não aceita o errado, porque ele tem autoridade sobre a gente. Mesmo ele não mandando, por si só, ele já manda. A autoridade dele sobre nós. Gente, essa noite eu dormi com o ventilador ligado em cima de mim, por isso que eu estou assim com essa dificuldade para cantar, porque atacou minha garganta, viu? Já tem gente perguntando o que eu tenho, foi isso. Esqueci o ventilador ligado. Na minha direção, vê se pode. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim.
deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Laraê, iraê. Essa é mais um hino nacional, hein? A Inês falou que todas as vezes que ela ouve essa música, ela chora. Você está fazendo o povo chorar? Tá vendo? Mas eu também choro. Chorar. De saudade de Jesus. Chorar é bom. Limpa, higieniza. Você já viu na história de Jesus ele fazer qualquer recomendação que deixasse alguém para baixo? Nunca. Pois é. Nada, né? Ah? Nenhuma vez, né? Nunca. Jesus até agora é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários. Mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Gente, isso que a Lisa acabou de dizer aqui, ó, é sério. A intenção de Jesus nunca será essa, nunca foi, não é e nunca será. Agora, a de quem interpreta pode ser. Alguém pode dizer assim, não, Elizabeth, Jesus já me deixou envergonhado, Jesus já me deixou para baixo. Chico Xavier, eu escutei um negócio de Emmanuel aqui, eu caí lá no chão. Não por causa de Emmanuel. Não por causa de Jesus. Pode ser o momento que eu esteja vivendo. Pode ser minha forma de compreender. Mas do Cristo, ou de qualquer um espírito dessa categoria que eu duvido que haja esse tipo de intenção. Isso é de nós, né, que somos ainda seres muito falhos. Ainda muitas vezes nos posicionamos como crentes fanáticos, seguidores, intérpretes, adoradores. Talvez não mais adversários, né, gente? Graças a Deus, nós já passamos dessa fase. Graças a Deus. Seguimos Emmanuel. Fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos. Emmanuel continua. De vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo
que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose da ilusão com que se juntam, né, com que se ligam aos companheiros. Fizemos um estudo dia desse mostrando aí, né, vários conquistadores na história da humanidade. Lembra quando falamos do Príncipe da Paz? Depois o companheiro espiritual Viana de Carvalho, se eu não estou enganado, nos apresentou, né, a proposta do Cristo. E aí nós entendemos direitinho as diferenças. Então, gente, para seguir aqui com os nossos amigos, Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. Eu entendi o recado da Alice, porque ela falou assim, pode ser, Alex, que a condução até agora está deixando alguém para baixo aí. Talvez. Mesmo que não intencionalmente, mas deve ter dado um nozinho na cabeça de uns 2 ou 3 aí, que não sei se é ruim totalmente. Agora, o que a gente vai entender aqui? Se alguém está pensando assim, poxa, então eu estou longe, eu considerava o best friend do Cristo, eu não sou amigo dele é nada, eu estou longe disso aí. Gente, como que a Emmanuel está falando aqui, que se dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões, vamos acrescentar uma palavrinha agora na nossa reflexão chamada intenção. Aliás, boa intenção, intenção nobre, esforço, empenho, para fazer o que a Alice citou do Emmanuel aqui, da perfeição possível, daquilo que já está no nosso alcance. Que com certeza essa é, entre aspas, a exigência do Cristo, como recomendação. Faça aquilo que você já dá conta, o que a sua consciência já te aponta como sendo o correto, o digno, o justo. Às vezes é preciso a gente entrar nesse processo de dar uma olhada para dentro, porque senão a gente simplesmente fala assim, não, eu já sou amigo do peito do Cristo. E isso gera em nós, muitas vezes, em alguns, uma certa estabilidade. Que significa assim, ó, uma paralisia no esforço da melhoria contínua. Cantemos por obséquio? Eu vou preferir deixar a Marli fazer um comentário aí, Marli. Por gentileza. Ih, ela está me apertando, né? Mas eu confesso que, às vezes, eu fico sem argumento para falar de Jesus. Parece tão distante, tão próximo, tão né? Próximo. Eu vi aqui, lendo aqui alguns comentários, até a menina disse que chegou à conclusão que ela chora quando ouve essa música, é a saudade de Jesus. Talvez sim, mas eu acho que é um choro de alegria. Aí eu fiquei lembrando, assim, sentir o abraço de Jesus. Como que seria esse abraço de Jesus? Seria muito bom fisicamente sentir isso, mas para a gente sentir esse aconchego, esse colo de Jesus, alguém falou aqui que essa música sentir Jesus colocando a gente no colo. Então é fechar realmente os olhos e sentir esse Jesus, essa energia. Eu lembro, assim, tem umas falas bem interessantes, porque a gente fica querendo materializar Jesus, dando esse abraço, dando esse beijo, dando recomendações. Você falou que ia a Israel em 2019, porque você queria receber um abraço de Jesus e que você ia receber o abraço de Jesus. Aí, na hora, eu materializei aquele abraço, falei, eu vou colar nela. Porque a hora que ela... né, assim, é aquele negócio... Mas lá nós nos sentimos abraçados. Mas não precisa ir em Israel para sentir abraçada por Jesus. É sentir Jesus. Então, é muito difícil falar desse mestre.
mas é muito fácil senti-lo, que dá vontade de realmente chorar, de pegar assim, sentir o cheiro de Jesus na música, na fala. É muito chique. E, então, é ter essa intimidade que o Carlos falou. E ele falava sempre isso, eu falava, mas é pretensioso demais. Mas eu compreendi. Essa intimidade com Jesus não precisa materializar, é sentir um pouco de Jesus em nós. Então, é uma tarefa não muito fácil. Agora, falar das recomendações dele é fácil, porque nós vivemos no dia a dia as nossas dificuldades, sabendo que em alguma situação, nós estamos contrariando a proposta dele, mas alinhando a cada passo. Então, é muito bom isso tudo, e ele vai nos abraçar, sim. Nós vamos sentir esse abraço de uma forma bem vitoriosa. Eu acredito nisso, eu confio nisso. Seu Carlizinho não vai falar? Você falou para a Marli falar e você ia Aumenta. cantar. Põe para cima aí. Você falou que ia cantar. Não, mas pode falar, porque são as considerações finais, né? Não, ainda tem mais uma parte. A questão dessa intimidade com Jesus é aquilo que a Marli falou. Porque conhecer o Evangelho, a gente já conhece. Ele já esteve aqui há 2000 anos, deixou não só as suas palavras, mas os seus exemplos, porque as suas palavras se solidificaram através dos seus exemplos. Então, conhecer Jesus, o que ele deixou, o que ele pretende da gente, o que ele aguarda da gente, a gente já conhece. Agora, falta a gente começar a caminhar nesse traçado que ele deixou para a gente, que muitas vezes contraria aquilo, a nossa condição humana e principalmente a nossa condição terráquea. Porque a questão dos valores. Nós ainda não soubemos separar e identificar as questões dos valores. Por mais que nós falamos, a gente está num planeta materializado, onde o material é importante e tudo é matéria nele, entre aspas, mas maioria matéria, e a gente ainda não conseguiu separar esses valores. Todos nós sabemos, né, o que ele aguarda da gente, porque ele aguarda. A Elizabeth falou no início que Jesus precisa da gente. A gente precisa muito mais dele, é óbvio, mas ele também precisa. Deus precisa da gente, porque as suas obras só acontecem através da gente. O Evangelho se solidifica, o Evangelho sobrevive e vive através de nós e dentro de nós, assim como Jesus. A questão da materialização de Jesus, eu não consigo vê-la. Exemplo, eu não enxergo Jesus na cruz. Eu não consigo enxergar Jesus na cruz. Eu consigo enxergar Jesus quando está aqui na canção, falou, por onde ele passou, ele deixou flores. Por onde ele passou, ele deixou amor. Por onde ele passou, ele deixou motivação. Por onde ele passou, ele iluminou. Esse é o Jesus que eu consigo me aproximar dele, não do Jesus crucificado. Que provavelmente eu fui um daqueles que espetou a espada nele e jogou pedra. Porque nós sabemos que nós estivemos lá naquela época. Mas hoje, compreender Jesus é buscar senti-lo, aceitá-lo e nos aceitar ao mesmo tempo, porque essa é uma recomendação dele. Quando ele fala do perdão, de perdoar 70 vezes, 7 vezes e muito mais, ao mesmo tempo ele nos recomenda que nós também nos perdoemos. Então isso é sentir Jesus. Isso é ver Jesus. Jesus no irmão, Jesus nas dificuldades do irmão. Isso é aquilo que nos aproxima mais dele. Porque se você fizer e buscar a essência de Jesus, é mesmo que buscar a essência divina. Jamais compreenderemos. Longe da nossa capacidade intelectual entender isso. A sua essência e a essência divina. Então, já que não temos essa capacidade intelectual, vamos buscar sentir. E enxergá-lo sempre dentro de nós e naquilo que ele fazia. Senti-lo a cada instante. Quando nós olhamos para o alto, quando nós solicitamos Deus, nós estaremos sentindo Jesus também dentro de nós. Muito bem.
Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma o teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Muito bem. Caminhando para a conclusão, então, gente, da mensagem de Emmanuel nessa noite. Só quero resgatar o último parágrafo, porque ele é importante para os demais aqui que encerram a mensagem. Cristo, porém, dispõe de amigos reais que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. E Emmanuel conclui: e esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores. Não é só pela falação, não é só pela uma postura, pela uma imposição. Tem explicação, mas acima de tudo, porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Está aí. Eu volto lá na frase inicial do próprio Cristo, que Emmanuel escolheu como base da mensagem de hoje. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Está lá em João, capítulo 15, versículo 14. Mas é lógico que esse capítulo não é feito de apenas um versículo. E talvez, ou com certeza, os demais não deixam dúvida sobre essa orientação de Jesus.
Eu finalizo com mais 3 versículos, mas eu vou incluir a releitura aqui do 14º para finalizar. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. E aí Jesus deixa bem claro o parágrafo, o versículo utilizado na noite de hoje. Isto vos mando, 2 pontos, que vos ameis uns aos outros. Ponto. Então, quando nós recebemos a recomendação de Jesus, que nós precisamos fazer o que Ele mandou, para que possamos realmente nos considerarmos amigos verdadeiros, esse mandamento está aqui. Que nos amemos uns aos outros. Esse é o mando, gente. Essa é a recomendação. Que na verdade é um presente mesmo, né? Como aquele filho que oferece flores, que manda flores. Isso aqui é muito mais do que um buquê de flores recebido do Cristo. Então, Emmanuel está dizendo aí para nós, ó, o nosso desafio é qual? Entender as lições de Jesus e praticar os seus ensinos. Nós temos 2 opções diante dessa notícia. Nós podemos nos entristecer realmente com a nossa realidade, mas nós podemos também entender isso aqui como um grande estímulo para que a gente possa seguir nessa direção da luz e nos propósitos do bem. Valeu? Acabou. É assim que fala? Que pena. Mas é isso, fica a lição de amor de Jesus e a nossa gratidão por Ele nos amar do jeitinho que nós somos e declarar esse amor por Jesus, é sentir essa energia dEle, essa proposta amorosa para a nossa vida. Nós amamos Jesus, vamos seguir Jesus, vamos sentir Jesus através das músicas, das lições, do abraço, do companheiro, ou seja, do que está para nos acontecer através dos seus ensinamentos, né? A proposta de trabalho nossa, nós vamos encontrar Jesus em todo canto, em toda dificuldade, em todos os obstáculos, é encontrar Jesus e teremos sempre força. Amo Jesus, muito, muito e muito. Vamos sentir Jesus muito. Vamos entender e trabalhar Jesus dentro de nós. Mas nunca vamos impor Jesus ao outro. E isso é muito importante. Porque quando nós falamos em impor Jesus, é os seus ensinamentos. E muitas vezes nós impomos e cobramos os ensinamentos divinos de Jesus aos outros. E somos muito permissivos a nós. Vamos trabalhar Jesus dentro da gente primeiro, para que possamos ter algum tipo de autoridade, às vezes até sobre nós mesmos. Porque a gente possa pensar sobre isso. Porque muitas vezes, tudo que aquilo nos é difícil, porque o Evangelho nos é difícil, apesar de compreendermos, mas não colocarmos em prática na sua essência, nós impomos aos outros tudo. Aos outros tudo. A mim, nem tanto. E Jesus tem autoridade sobre nós. A autoridade dele é o amor e a sua luz. Quanto mais o tempo passa,
pois o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim. Vem. Chamando a Suzana para cantar comigo. Ah, gente, ó, a Suzaninha perdendo a chance aqui. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar, encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com o seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for, cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que com amor renasceremos, que com amor renasceremos. E assim, Senhor, com alegria dessa amizade, nós vos agradecemos por todas as vezes que tem paciência conosco e que coloca essa semente da esperança nos nossos corações, a esperança de que um dia seremos todos bons, seremos todos como o Senhor, seremos todos amados uns pelos outros, como o Senhor nos recomendou. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Obrigada, Jesus, por tanto amor, por tanta luz. Coloca a tua mão nas nossas cabeças, Senhor. Ilumina os nossos centros de força, o nosso coração, para que despertemos o mais rápido possível para o nosso próprio bem. Acordar é um verbo, despertar é outro verbo. Que o Senhor não desista de nós
e que nós despertemos bem depressa. Enche nosso coração com teu amor. Põe tua luz, Senhor, na dor do mundo. Abençoa as nossas águas. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Que nossas atitudes sejam coerentes. E que o nosso amor seja crescente. Cada dia um pouco mais. E aqueles mais corajosos, menos temerosos, que avancem, que sejam saltos e que não desistam quando receberem uma investida das trevas, menosprezando ou desconhecendo a história de cada um, apontando receitas que talvez possam machucar muito aquele que está na estrada. O Senhor jamais se dirigiu a qualquer um enquanto esteve na terra para menosprezar ou para dizer: tu não conheces. O Senhor sempre nos incentivou: amai-vos e instruí-vos. Que possamos ter essa caridade com os nossos irmãos, pois não sabemos das histórias que estão atrás dos corpos físicos que observamos. Apenas os corpos físicos somos capazes de observar, jamais a história de cada um. Se não nos for contada, não podemos imaginar, ou às vezes arriscamos a imaginar pelo que somos. Nem nós conhecemos a verdade de nós, pois já nos foi asseverado: conhece a ti mesmo, desvenda-te, retire o véu e conhece a ti mesmo. O Senhor jamais nos molestou a consciência ou invadiu o nosso livre-arbítrio. E é assim que vamos crescendo, aprendendo com as nossas dores, com as nossas quedas e nos alimentando dos incentivos que recebemos dos verdadeiros amigos. A nossa língua ferina ainda, as nossas palavras mal colocadas, que colocam em risco projetos, sonhos dos nossos irmãos, precisam passar pelo crivo da caridade, da benevolência e do amor. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Assim deveríamos pensar. E que nos tornemos melhores a cada dia, a cada um o direito de ser como é, e a mim o dever de ser melhor a cada dia, nos ensinou Chico Xavier. E assim, Senhor, nós sentimos o teu abraço, o teu amor e o teu cuidado conosco. E que assim seja, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus, gente. Acabou, né? Fez um clarão aqui, que já está claro, gente. Tem uns holofotes aqui. Mas fez um clarão tão grande e foi atravessando assim, chegando a cada um. E eu vou falar que é a luz de Jesus. Eu posso falar isso. Agora, quem quiser acreditar ou não, aí já não é comigo, né? É a luz de Jesus invadindo todos nós, os nossos lares, os nossos corações. Que a gente permaneça nessa noite abençoada, esse momento abençoado, sob essa luz maravilhosa de Jesus.
Então, nosso boa noite a todos. Vocês vão falar mais um pouco, Alex? Contado o tema de amanhã, um dia, reticências. Mais um recadinho do nosso querido Emmanuel. E a presença de vocês é indispensável. Marli, Carlos, dá tchau. Boa noite a todos. Obrigado, né, por estar conosco nessa noite. Um abraço para o meu irmão Silvio, um beijo para minha irmã Rosângela, que está aqui com a gente. Eu estou na casa deles, eles estão me recebendo com todo amor. E amanhã estaremos ouvindo a live diretamente da Ilha do Mangabal, né, Marli? Estarei com vocês todos, com Alex, Elizabeth e toda a família Eva. Um beijo. Muito boa noite a todos. Agradeço a anfitriã da casa, né? E a Suzana e a família por nos receber. Foi uma alegria, foi um presente. Eu agradeço o presente, acolho. E que Jesus nos inspire sempre e nos acompanhe, né? E nos auxilie sempre no nosso caminhar. E que todos fiquem em paz e com Jesus. Mais alguma coisa? Suzana, vem aqui para mandar um beijo? Não? Ela está moadinha ali, acho que está cansada. Então lá vai o beijo, né? Hoje é um beijo quádruplo, pensa só. Não quíntuplo, né? Porque, não, sextuplo, sétimo. E tanto de espírito que tem aqui, né? Todo mundo vai mandar beijo. Lá vai o beijo, guarda que é seu, põe bem no coração. Silvio, eu não sei se você está assistindo aí, vou mandar um beijo para você antes, ó. Vai um beijo para você, eu sei que você é um cara legal, viu? Tudo de bom para você. Vamos lá então? Mandar um beijo? Vai com Deus, beijinho. E até amanhã.